Olá, Deus possa abençoar cada um nessa tarde, este domingo tão maravilhoso, que já estamos chegando ao final. Estou aqui mais uma vez para poder fazer mais um vídeo aqui, com base na palavra de Deus, passando para você que estará assistindo. Peço que você compartilhe esse vídeo para todos que estarão aí ouvindo, assistindo. Será também uma importância da palavra de Deus. Eu quero aqui ler um versículo que está em Colossenses capítulo 3, versículo 17, quando diz assim: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Tudo que estamos fazendo aqui é para a honra, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo que vou falar aqui. Vai ser um assunto sobre você sabia, né, ou não sabia, ou alguns não sabem. Nós temos pelo menos 6 Herodes na Bíblia. Mas pastor, 6 Herodes? Sim. E cada um deles tem a referência deles, está registrado nas Sagradas Escrituras no Novo Testamento. Herodes, os 6 Herodes, aqui eu vou falar nesse vídeo, né, que é de suma importância. Parece uma coisa simples, mas para não haver confusão quando for ler ou pregar sobre Herodes. Qual Herodes que eu estou falando? Será que é o Herodes o Grande? Herodes Antipas? Herodes o Cretarca? Herodes da Itureia? Herodes Filipe? Herodes Agripa I? Herodes Agripa II? Qual é o Herodes? Então nós vamos ver nesses Herodes os fatos que aconteceu no tempo do reinado deles, né? E o primeiro Herodes que eu começo falando aqui é de Herodes o Grande, né? Está lá em Mateus, registrado em Mateus, capítulo 1, você pode ler em casa, Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 22, que a Bíblia diz que tendo Jesus nascido, né, em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Esse rei Herodes aqui é o rei Herodes o Grande, é o rei Herodes que se perturbou, tanto ele quanto toda Jerusalém, por causa do nascimento de Jesus. Esse Herodes Herodes o Grande, é quem se levantou contra Jesus para persegui-lo, para matá-lo, mas como ele não conseguiu, né, o anjo apareceu para José e disse: pega o menino e vá para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E assim, José, juntamente com Maria, e Jesus, que era um bebê, desceram para a terra do Egito, para cumprir o que o profeta Oséias profetizou no capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, né, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então Jesus foi para o Egito. Durante o período de 3 anos que Jesus ficou no Egito, foi o tempo em que esse rei Herodes, o Grande, morreu, né? Ele morreu de uma forma terrível. Herodes o Grande foi um grande governante, reinou por muito tempo, por mais de 40 anos, construiu o terceiro templo, era respeitado, mas era um rei cruel, né? O imperador Augusto, que na época era o rei Herodes o Grande, que dominava Roma, ele disse uma certa vez que ele preferia ser o porco de Herodes, né, o Grande, do que ser filho de Herodes, porque ele era muito cruel, ele era muito terrível e morreu de uma morte muito terrível, com enfermidade nas suas entranhas, 3 anos depois que ele tentou perseguir Jesus para matar Jesus. Quando ele morre, Jesus aparece, o anjo aparece para José e fala: volta para Israel, porque quem procurava a morte do menino já morreu. E quando José volta, quem está reinando na Judéia era Herodes Arquelau, né, que era outro descendente do rei Herodes, que era irmão dele, que chamava Herodes Arquelau. Está no capítulo 2, o versículo 22. Então Herodes Arquelau estava reinando na Judéia. José, temendo que pudesse acontecer alguma coisa, dali ele foi para Nazaré, né? José, ele foi para Nazaré para se cumprir o que foi dito pelo profeta Jeremias: ele será chamado Nazareno. Então Jesus foi juntamente com José, seus pais, para Nazaré para cumprir a profecia, e também porque Herodes Arquelau
reinava na Judéia. Esse Herodes Arquelau, ele reinou por pouco tempo, né? Ele reinou por pouco tempo. Depois dele, nós temos o terceiro Herodes, que é Herodes Filipe, né? Está lá no capítulo 6 e 17 de Marcos, né? Vou até ler aqui para vocês verem a referência. Marcos 16 e 7 aqui da palavra de Deus, que está aqui na Bíblia Sagrada, né? Está aqui na Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 6 e 17, sobre Herodes Filipe. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietando no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Então esse Filipe aqui era Herodes Filipe, irmão desse Herodes da Itureia, tá bom? Então esse Herodes Filipe nós temos eles também aqui mencionado na palavra de Deus, tá? Ele mandou prender a João Batista. Foi esse Herodes aqui que Jesus chamou de raposa, né? Vai dizer aquela raposa que eu curo no sábado, ressuscito os mortos, curo os enfermos, e ao terceiro dia eu sou ressuscitado de entre os mortos. Foi então para Herodes Filipe, né? Que foi a quem Jesus direcionou essas palavras. Nós temos também Herodes, que o quinto Herodes, né? O quarto Herodes, que é chamado de Herodes, o quinto Herodes, melhor dizendo, que é mencionado na Bíblia, é Herodes Agripa I. Quem que é esse Herodes Agripa I? Herodes Agripa I está em Atos capítulo 12. Foi aquele que mandou matar Tiago, né? O Tiago Grande, que era irmão de João, mandou matar a espada e perseguiu alguns dos apóstolos nosso Senhor Jesus, mandou prender Pedro, e ele, então, ali mandou guardar Pedro na prisão. Foi nessa circunstância que o anjo foi lá e libertou a Pedro da prisão. E os guardas que guardavam Pedro quem foram mortos no lugar de Pedro por eles não terem guardado. Foi injustiçado. E Herodes um dia, ele veste as suas roupas resplandecentes, que é esse Herodes Agripa I, e ele começa a discursar. E o povo admirou e disse: voz de Deus e não de homem. E naquele mesmo instante, o anjo do Senhor feriu a Herodes, e que a Bíblia diz que ele então foi ferido e comido de vermes pereceu, porque não deu glórias a Deus. Então é Herodes Agripa I que morreu nesse capítulo 12 ali do livro do Atos dos Apóstolos. Perseguiu aos apóstolos do Senhor Jesus, matou a Tiago, matou vários outros e prendeu Pedro, e por fim ele não deu glória a Deus e ele então foi ferido pelo anjo do Senhor. Nós temos o sexto Herodes na Bíblia, né? O sexto Herodes na Bíblia, que é Herodes Agripa II. Está lá no Atos capítulo 25 da palavra de Deus. Atos capítulo 25. Eu vou ler aqui para os irmãos, né? Para os nossos ouvintes que estão assistindo ou vão assistir esse vídeo. Aqui em Atos capítulo 25 fala de Herodes Agripa II. Tem Herodes Agripa I no capítulo 12 de Atos. E Herodes Agripa II, que é no capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, no versículo 13, diz assim: passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia ao saudar a Festo, né, que era então ali o tribunal. No versículo 26, do mesmo capítulo, diz: dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor. Por isso, perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. No versículo 32, né, do capítulo 26, diz: e Agripa disse a Festo: bem podia soltar este homem, se não houver apelado para César. Então esse rei Agripa II, chamado de Agripa, Herodes Agripa II,
ele é da época do apóstolo Paulo, né? Ele quase foi convencido por Paulo. Paulo pregou, falou da sua conversão diante dele e quase, né? Ele até falou para o apóstolo Paulo, por um pouco e você me converta a ser cristão. E Paulo diz, não somente tu, mas a todos que estão aqui me ouvindo hoje, é minha defesa, né? Fosse cristão tal como eu, exceto essas cadeias. Então nós temos Herodes o Grande, nós temos Herodes Antipas, que era tetrarca da Galileia, nós temos o terceiro Herodes, que é o Herodes Filipe, né, que está lá em Marcos 6:17, nós temos Herodes Arquelau, que está registrado em Mateus capítulo 2, versículo 21, nós temos o quinto Herodes, que é Herodes Agripa I, do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, e nós temos Herodes Agripa II, que é do capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Então são 6 Herodes mencionados aqui no Novo Testamento. Cada um deles foram governantes. Herodes o Grande, ele governou de 37 antes de Cristo, né? Esse Herodes o Grande, ele não conheceu Jesus, né? Nem tampouco viu Jesus. Depois veio Herodes Arquelau, que reinou do ano 4 ao ano 6 depois de Cristo, e depois veio o terceiro Herodes, que é Herodes Filipe, né? Herodes Filipe, no capítulo 6, que também governou. Nós temos Herodes Agripa I, que foi do ano 41 a 44 depois de Cristo, Atos 12, e Herodes, né, Agripa II, que foi do ano 50 a 93 depois de Cristo. Então, cada um desses governantes, eles tiveram seus feitos, né? Nós temos Herodes o Grande, que morreu de uma enfermidade terrível, como registra Eusébio de Cesareia, escritor da paz da igreja, e nós temos esse Herodes Agripa I, que também morreu de uma morte terrível, que foi ser ferido pelo anjo, porque ele não deu glória a Deus. Então, meus irmãos, são essas curiosidades na Bíblia, que às vezes passa despercebido. Então, são textos que nós vamos pregar, né? Alguns talvez não sabiam, mas que Herodes é esse? Que tempo foi esse? Na época de Jesus, quem era esse Herodes? Quem foi esse Herodes? Então, na época de Jesus, quando ele nasceu, era Herodes o Grande. E quando Jesus começou o seu ministério, era Herodes o tetrarca, Filipe, né? Que Jesus chamou ele de raposa, em qual também, onde que ele esteve na presença, que Jesus esteve na presença de Herodes, na época ele foi no julgamento ali, que Pilatos mandou para Herodes, e depois Herodes mandou de volta Jesus para Pilatos. Então, a gente, para entender, precisa ver quem são esses Herodes, o que eles fizeram, cada função dele, em qual período da história do ministério de Jesus Cristo e também do período da igreja do seu nascimento, quando as perseguições que vieram. Então está registrado aqui no Novo Testamento, para a glória do nome de Deus, né? A gente vê essas histórias maravilhosas. Então eu espero que vocês gostem, né? E saber que teve 6 Herodes, que está registrado na palavra de Deus aqui no Novo Testamento. Eu vou repetir para gravar. Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Herodes Filipe, Herodes tetrarca da Galileia, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. São 6 Herodes registrados aqui no Novo Testamento. E cada um deles desempenharam o seu papel como rei. Como eu falei, os 2 mais que se destacam na crueldade foi Herodes o Grande e também Herodes Agripa I. Espero que Deus abençoe a cada um, que as bênçãos de Deus estejam sobre vocês e que espero que vocês, os irmãos que assistirem, compartilhem, né, esse vídeo, né, para que possa haver um entendimento, porque talvez alguém não sabia que tinha esses 6 Herodes que é mencionado na palavra de Deus. Tá? Talvez você, outros que estão me assistindo, já sabiam disso, mas muitos não sabiam que existia esses 6 Herodes aqui mencionados na palavra de Deus no Novo Testamento. Que Deus abençoe, um forte abraço a todos e eu quero orar por você, tá bom? Que está me assistindo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia que é grande, e eu peço ao Senhor que nessas simples reflexão aqui, falando sobre esses textos na Bíblia, sobre esses personagens, Senhor, que aqueles que ainda não sabiam, que agora estão sabendo, que está registrado na tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada ouvinte
nessa tarde, que a tua bênção esteja no lar deles, na família, que o Senhor venha prosperar, abençoar poderosamente, ó Pai. Eu te peço, abençoa este canal, que seja uma bênção para as famílias, que o Senhor venha abençoar todos nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meu Senhor.